boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês estão? Hoje é quarta-feira, nossa terceira aula dessa semana. Como está se passando rápido, não é isso? Muito ano. Hoje iremos estudar com 3 disciplinas, 3 livros, onde vocês vão pegar o livro de História, mais Atividades de Reforço, Cidadania, Moral e Ética. Deixamos na mesinha de estudo Cidadania e Atividades de Reforço, onde iremos iniciar nosso assunto no livro, nossa aula com o assunto no livro de História, na página 89, que corresponde ao assunto A República Velha. A República Velha teve início no ano de 1889 a 1930, com a proclamação da República, que foi um movimento elitilista entre os militares e fazendeiros. Esse movimento não gerou conflitos, apenas ele gerou algumas divergências entre as elites, que eram os fazendeiros, o poder, a República da Espada, que ficou conhecida como República, o período republicano, o coronelismo e mudanças sociais. Vamos ler cada um deles. Também fala dos Canudos, que foi uma revolta. Vamos iniciar nosso assunto. A República Velha, que foi do ano de 1889 a 1830. A República Velha, ou Primeira República, durou de 1889 a 1930. A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi um movimento, sobretudo, elitilista, que ocorreu sem luta e sem participação da população. Uma aliança, principalmente, entre os militares e os fazendeiros cafeicultores paulistas, possibilitou a derrubada da monarquia e a tomada do poder republicano. Esse movimento elitilista foi a união de fazendeiros, produtores de café, mais os militares, onde há um movimento republicano não gerou nenhuma guerra, nenhum conflito, apenas a união desses grupos de pessoas, militares e produtores de café, os fazendeiros. As elites no poder, vamos conhecer. Temos a imagem da missa campal em ação de graça em 22 de maio de 1888 para comemorar a Lei Áurea. Então, essa missa que foi num campal e no ar livre. Embora a escravidão tenha sido abolida de forma gradual, os fazendeiros só aceitaram porque não tiveram outra escolha. Entretanto, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, filha de D. Pedro II, não previa qualquer indenização. Os fazendeiros de café, que eram donos dos escravos. Assim, muitos fazendeiros ficaram insatisfeitos e não confiavam mais no governo, porque queriam receber uma indenização pelos escravos libertos. Com isso aconteceu, passaram a apoiar a ideia de transformar o Brasil numa república. Com a Lei Áurea, que foi decretada pela princesa Isabel, alguns fazendeiros, donos de escravos, eles passaram a ter prejuízo. Prejuízo estes que os escravos foram libertos. Então, eles não tinham como repor o que eles investiram, ou seja, o pagamento pelaquele escravo. Então, eles passaram a ter a ideia de colocar o Brasil como uma república. Vamos continuar lendo para entender melhor, tá certo? Nesse período, a província de São Paulo ficava mais rica por causa da produção do café. A república interessava mais aos produtores de café, pois esses queriam ter maior poder no governo. Com a república podiam eleger deputados
e participar mais ativamente das decisões políticas do país. Assim, ao longo da Primeira República, o poder político continuou nas mãos da elite, comandada por uma oligarquia, isto é, por um grupo de pessoas que fazem parte do mesmo setor da sociedade, partido político ou grupo familiar. Oligarquia, quinto ano, quer dizer o quê? Grupo de pessoas que fazem parte do setor da sociedade. Então, isso com a criação da República foi beneficiado quem? Os senhores donos de cafés, os fazendeiros, porque eles iam expandindo e iam aumentando mais a sua produtividade. Temos a imagem também de D. Pedro II, em 1887, com 61 anos. Um imperador cansado de sua coroa e resignado quanto ao fim da monarquia. Os militares também estavam descontentes com o governo, porque estavam com um salário baixo e gostariam de participar mais das decisões políticas. Também os militares, eles estavam descontentes por ter seus salários baixos e também não ter participação no governo. Alguns políticos mais conservadores também temiam pela monarquia, pois D. Pedro II estava muito doente. Se viesse a falecer, quem herdaria o trono seria sua filha mais velha, quem? A princesa Isabel. Entretanto, ela era casada com o neto do rei da França, Gastão de Orleans. Esses políticos temiam que a princesa tornasse rainha e fosse manipulada pelo marido. Nessa situação, o Brasil passaria a ser governado por um estrangeiro, mesmo que de forma dissimulada. Além de não participar sobre as opiniões políticas, alguns senhores também eles estavam preocupados porque D. Pedro estava muito doente. E se caso D. Pedro viesse à morte, quem ia assumir o trono seria sua filha mais velha, a princesa Isabel, pois ela era casada com um francês e eles temiam que o Brasil fosse comandado por este francês, já que ele era esposo da filha de D. Pedro. Então, os produtores de café, os militares e os políticos conservadores passaram a angarir adeptos à ideia de um Brasil republicano. Angarir, eles passaram a obter alguma coisa, para ter algo em troca, algum resultado em um Brasil republicano. Para os republicanos, a forma mais rápida e segura de chegar ao poder era por meio dos militares. Por isso, precisavam de seu apoio. Assim, em 15 de novembro de 1889, os militares deram um golpe na monarquia, ou seja, retiraram D. Pedro II à força. Dava-se início ao período da história do Brasil, conhecido por República Velha, de 1889 a 1830, período em que se iniciou a República Velha. Foi quando os militares tiraram à força D. Pedro II. A República da Espada, que foi de 1889 a 1894. Os primeiros 3 anos da República Velha são conhecidos como República da Espada, ou seja, os primeiros 3 anos da República Velha, ela ficou conhecida como República da Espada, os 3 primeiros anos. Esse período ficou conhecido por esse nome porque o governo ficou nas mãos de militares, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ou seja, ficou na mão desses 2 militares,
os marechais, que foi Marechal da Fonseca e Floriano Peixoto. Nesse período ocorreu o encilhamento. Encilhamento foi a autorização conhecida por Rui Barbosa, na época ministro da Fazenda, aos bancos privados para emitir dinheiro. Esse fato gerou inflação junto com o aumento de custo de vida, falências e desvalorização da moeda, porque o Tesouro Nacional não podia garantir a circulação de tanto dinheiro. A crise terminou tirando os marechais do poder. Nesse período da República da Espada, teve o encilhamento, que quer dizer o quê? Foi o fato que gerou o aumento da vida financeira, ou seja, falências, falências, circulação da moeda, ou seja, teve uma crise com o banco. Então, também ficou conhecido como encilhamento. Em Minas Gerais, além do leite, o café, o gado e a industrialização eram os pontos mais fortes da economia, fatos que fez os políticos mineiros terem forte influência na política nacional. Vocês também vão observar que na página 90 temos a imagem de Marechal Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca. Vamos ler uma curiosidade. Os grupos de São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder. Quando não havia acordo, optavam-se por um candidato neutro. Por isso, esse período foi chamado de República do Café com Leite. Quando não tinha alguém para ser responsável pelo poder, tomar posse, ele ficou conhecido como o período da República Café com Leite, que era um candidato neutro, escolhido. Essa alternância de São Paulo e Minas Gerais, os dois estados, no poder, provocou grande insatisfação no restante do país. A República Velha começou a entrar em crise pela briga do poder entre São Paulo e Minas Gerais. O coronelismo. O coronelismo era a base da política do café com leite, na chamada República Velha. Naquela época, os coronéis, grandes latifundiários, tinham o direito de formar milícias em suas propriedades e combater qualquer levante popular. Os coronéis eram os chefes políticos de cada localidade e manipulavam as eleições para assegurar a vitória das urnas. Ou seja, o período coronelismo foi aquele período em que os coronéis, os donos de fazendas, os donos de lavouras, eles obrigavam seus funcionários, ou seja, seus empregados, a votar naquele partido que ele tinha em mente, torcia. Ou seja, votando em tal partido, os coronéis eles ganhavam atributos. Atributos esses que eram o quê? Construções de estradas, ferrovias. Então, não era um voto livre, era um voto obrigatório, voto de cabresto. Esse, em que a população, ou seja, os empregados, eles não tinham o livre arbítrio de escolher o voto, e sim, eles tinham que votar, forçado pelos coronéis, com o partido, com o republicano, como uma pessoa eleita, de acordo com o coronel queria, para ganhar vantagens. Na época, as eleições eram bem diferentes das atuais. O voto não era secreto, pois os coronéis controlavam o voto das pessoas que moravam nas regiões onde mantinham poder, obrigando-as a votar nos candidatos indicados por eles.
contratavam jagunços para ameaçar e punir quem não votasse no candidato indicado por ele. Esse tipo de voto ficou conhecido como voto de cabresto. Assim, os candidatos indicados certamente venceriam. Como retribuição à ajuda recebida, os políticos concediam favores como a construção de estradas, onde estavam localizadas as propriedades dos coronéis. Mudanças sociais. A mudança na forma de governo, de monarquia para a república, não resultou em melhorias para a população brasileira. Não teve nenhuma melhoria para a população. No período correspondente ao final do século XIX e início do século XX, o Brasil recebeu muitos imigrantes estrangeiros que vieram trabalhar nas lavouras do café, como temos na imagem do livro de vocês, na página 91, da segunda coluna. Os imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras de café. Nesse tempo, também ocorreu um grande desenvolvimento. Algumas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, cresceram modernando-se e acumulando riquezas. Embora tenha ocorrido esse desenvolvimento nas grandes cidades, a maioria da população ficou de fora desse processo, especialmente as pessoas que moravam no campo, que viviam em condições miseráveis. Ou seja, a mudança social com esses imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras de café e também as pessoas de uma condição baixa, eles ficaram de fora desse movimento social, porque eles tinham uma condição de vida, como diz no livro, miserável, não é? Vamos conhecer agora Canudos, o que foi. No final do século XIX, a situação da população no Nordeste brasileiro era muito precária. Era incerta, era instável, precária quer dizer. Fome, seca, miséria, abandono do governo republicano, que enviava poucos recursos à região, que vivia sob o comando dos coronéis. Essa situação provocou muita insatisfação e revolta. Ou seja, no final do século XIX, a situação da população nordeste brasileira era muito precária, pois tinha a fome, a miséria, o abandono do governo republicano, a seca. Então, essa situação precária provocou a insatisfação da população e também uma revolta. O povo se uniu a Antônio Conselheiro, o qual pregava ser um missionário de Deus, vindo para abolir as desigualdades sociais e as maldades da República, como exigência do pagamento de impostos, por exemplo. Então, o povo da classe mais baixa, a classe miserável, como falou no livro, eles se aliaram a Antônio Conselheiro, onde ele exigia o pagamento dos impostos, por exemplo, os senhores donos de cafezais. Antônio Conselheiro fundou em novembro de 1896 um arraial no sertão da Bahia, que recebeu o nome de Canudos, por isso Canudos, que foi um arraial no sertão da Bahia que ele fundou no ano de 1896. Por causa da plantação de bambus, que era Canudos, que havia na região, e os sertanejos e suas famílias o seguiam, acreditando que seu líder iria, Antônio Conselheiro, que era seu líder, os sertanejos, eles acreditavam que ele iria liberar eles dessa situação difícil que viviam. Canudos tornou-se uma ameaça aos interesses dos representantes do poder vigente. Então, Canudos ele se tornou uma ameaça aos senhores do poder, pois Antônio Conselheiro, com
conselheiro estava se transformando no maior líder sertanejo do país. Na comunidade, as leis da República não eram respeitadas, pois Canudo tinha suas próprias leis. O governo da Bahia não concordava com o fato de que os habitantes de Canudos não pagarem impostos e nem respeitavam as leis republicanas. Então, com o apoio dos fazendeiros, que temiam a falta da mão de obra nas lavouras, alguns jornalistas e outros setores da sociedade que entendiam que os moradores de Canudos queriam a volta da monarquia e contando ainda com o apoio da Igreja Católica, ou seja, o governo da Bahia ele estava insatisfeito com os sertanejos, o pessoal que era comandado por Antônio Conselheiro, os quais eles não obedeciam às leis da República e nem tampouco pagavam impostos. Então, o que foi que aconteceu? Juntou-se alguns militares para destruir o governo de Canudos. Foram enviados tropas de governo estadual e federal para atacar o local. Porém, a população resistiu bravamente. Só após a terceira investida militar, em 5 de outubro de 1897, a população de Canudos foi vencida. Após a terceira investida de ataque dos militares, foi quando, no ano de 1897, foi que a população foi rendida. Os militares venceram a guerra. Temos a foto no livro de vocês sobre vitória das tropas federais e destruição total da cidade de Canudos. Passamos para a página 93. Os agitados anos de 1920 e o fim da República Velha. Foi no ano de 1920. Vamos conhecer. Os anos de 1920 foram bem agitados em nosso país. Muitas fábricas estavam se instalando, os centros urbanos se desenvolviam e grupos políticos surgiram para ameaçar o domínio das oligarquias paulistas e mineiras. A oligarquia paulista isolava-se, enquanto a mineira procurava se aliar-se ao Rio Grande do Sul e às de outros estados, como Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, na tentativa de eleger o presidente. Com a implantação das fábricas em diversos centros urbanos, ocorreu um inchaço desses locais, porque recebiam muitas pessoas que iam morar neles em busca de empregos. Entretanto, as condições de trabalho eram péssimas. Trabalhavam-se até às 16 horas por dia. As condições de moradia também eram deploráveis. A moradia dos trabalhadores moravam em cortiços ou mocambos. Por causa das condições desumanas de trabalho, os operários, em 1917, promoveram uma greve geral com sucesso. A luta dos operários ganhou força com a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922, mas os comunistas foram proibidos de agir, entretanto, continuaram atuando nos sindicatos. Os agitados anos de 1920 e o fim da República Velha era que a oligarquia paulista ela se isolava, enquanto a monarquia de Minas Gerais ela procurava se aliar aos estados de Rio Grande do Sul, de Pernambuco, de Rio de Janeiro. E também houve conflito entre os trabalhadores, pois eles
tanto salarial quanto de moradia precária. Então, aconteceu esses fatos agitados no ano de 1920, devido a esses problemas. O tenetismo, além de os operários estarem insatisfeitos, outro grupo de jovens oficiais tenentes da Força Armada também estavam insatisfeitos. Os tenentes iniciaram um movimento armado com o intuito de tomar o poder, que ficou conhecido como movimento tenetistas. Esses oficiais não aceitavam a política do café com leite e nem as fraudes como um voto de cabresto, então por isso que ficou conhecido como tenetismo, os quais não aceitavam a política do café com leite e nem um voto de cabresto. A coluna Prestes, temos a imagem de Luiz Carlos Prestes, como decorrência da revolta dos tenentes. O capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes comandou um movimento armado que ficou conhecido como Coluna Prestes. Eles defendiam a deposição do presidente da República, a implantação do voto secreto, acabar com a miséria e a injustiça social do país. Ou seja, a coluna Prestes, eles queriam que foi por Luiz Carlos Prestes, eles queriam a implantação do voto secreto, a fundação de uma república e tirar as pessoas da vida miserável que viviam. Os participantes caminharam cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Durante o trajeto, eles enfrentaram as tropas estaduais e federais, além de jagunços. O movimento não conseguiu derrubar o governo, mas contribuiu com o enfraquecimento político da República Velha. Dele surgiram muitos nomes importantes da política brasileira durante a década de 1930. O presidente paulista Washington Luiz foi o último eleito pela política do café com leite. Em seguida, deveria eleger um minério para a presidência. Então não foi isso que aconteceu. Foi indicado um paulista para a sucessão. Diante dessa desfeita, Minas Gerais aliou-se ao Rio Grande do Sul e à Paraíba, formando a Aliança Liberal. A Aliança Liberal lançou a candidatura de Getúlio Vargas Gaúcho para presidente e João Pessoa, paraibano, para vice. Ela defendia mudanças significativas para o Brasil, com o voto das mulheres e o voto secreto das elites trabalhistas. Como as eleições não foram honestas, Getúlio Vargas perdeu para Júlio Prestes. Além disso, ocorreu o assassinato de João Pessoa no Recife. Esse acontecimento desencadearam uma revolução, a Revolução de 1930, dando início à Era Vargas. Ou seja, o último presidente que foi escolhido pelo café com leite, que era votos dos proprietários, foi o Washington Luiz. Com isso, São Paulo e Minas Gerais não eram aliados, então, com isso, Minas Gerais ficou insatisfeita e passou a se aliar com o Rio Grande do Sul e a Paraíba, formando uma aliança liberal, em que colocaram Getúlio Vargas como candidato para a República e seu vice João Pessoa. O que aconteceu? Nesse período, eles defendiam mudança como
conseguir o voto significativo das mulheres. As leis trabalhistas, como as eleições elas não foram honestas, Getúlio Vargas perdeu a presidência. Além disso, ocorreu o assassinato de João Pessoa no Recife. Daí se deu início à Revolução de 1930, dando início à Era Vargas. Baseados nessa leitura, vamos agora responder nossas atividades. O primeiro quesito diz assim: com a proclamação da República, teve início uma nova fase na história. Marque a resposta correta. Como foi chamada a República? Em qual o nome do primeiro presidente do Brasil? Como foi chamada a República? E qual o nome do primeiro presidente da República do Brasil? Foi chamada Nova República, presidente Floriano Peixoto. Segunda alternativa, República Velha, presidente Washington Luiz. República da Espada, presidente Deodoro da Fonseca. Ou República da Oligarquia, presidente Rui Barbosa. Se voltarmos para a página 90, onde fala a República da Espada, vocês vão ver que lá está falando que foi chamada a primeira república como República da Espada. E quem foi o seu presidente? Deodoro da Fonseca. Vamos ler o nosso primeiro parágrafo dessa página 90, que no parágrafo da República da Espada, de 1889 a 1894. Os primeiros 3 anos da República Velha são conhecidos como República da Espada. Esse período ficou conhecido por esse nome porque o governo ficou nas mãos dos militares, os marechais Deodoro da Fonseca. Então, qual é a alternativa que o quinto ano vai marcar? Qual é? República da Espada, presidente Deodoro da Fonseca. Muito bem. O terceiro. Vamos para o segundo. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Temos a segunda coluna, onde iremos relacionar com a primeira. Temos o numeral 1, que corresponde à oligarquia, o 2, a coronelismo, e o 3, voto de cabresto. Na primeira alternativa da segunda coluna, diz assim: política comandada pelos coronéis. Qual era a política que era comandada pelos coronéis? Qual era o nome? Coronelismo. Muito bem, então o numeral 2. A segunda alternativa diz assim: eram os votos manipulados pelos coronéis. Os eleitores eram obrigados a votar nos candidatos indicados por eles. Como era dado esse nome? Em que os moradores eles eram obrigados a votar no candidato em que o seu coronel torcesse. Porque, em troca disso, os coronéis iam ganhar benefeitorias em suas terras. Então, qual é o voto de cabresto? Número 3. Muito bem. E, por fim, temos pequeno grupo que denominava o governo brasileiro. Qual era o pequeno grupo? Era o grupo da oligarquia. Número 1. Muito bem. Então, oligarquia quer dizer o quê? Pequeno grupo que dominava o governo brasileiro. Coronelismo, política comandada pelos coronéis. E, por fim, voto de cabresto eram os votos manipulados pelos coronéis, os
os eleitores eram obrigados a votar nos candidatos indicados por eles. Muito bem. Vamos para a nossa terceira questão, onde diz assim: terceiro, responda às perguntas. Letra A. O que era a política café com leite? Lembra o que era a política café com leite? Era uma aliança que existia, que a Janete só vai dar uma pincelada, que existia entre Minas Gerais e São Paulo, que eles queriam em troca o quê? Presidentes paulistas ou mineiros. Então, vocês vão lá onde está falando sobre a política café com leite, ler todo o parágrafo. No final, vamos conferir nossa resposta, tá certo? Então, letra A. O que era a política do café com leite? Uma aliança entre Estado de São Paulo e Minas Gerais para eleger alternadamente presidentes que permanecessem às elites paulistas e mineiras. Ou seja, era uma política alternada entre São Paulo e Minas Gerais. Em um determinado tempo, permanecia como presidente um governador da elite paulista, e em outro determinado tempo de Minas Gerais. Era essa política entre esses dois estados, São Paulo e Minas Gerais, uma aliança. Letra B. Como os coronéis controlavam os votos e garantiam as eleições dos candidatos apoiados por ele. Lembra que durante o nosso assunto conhecemos o que era o voto de cabresto, que era em que os coronéis, os donos de fazenda, obrigavam a seus funcionários votar em tal partido, pois ele, apoiando os coronéis, apoiando esse partido, eles iam ganhar benefícios, ou seja, construções de estradas próximas às suas terras. Seria um voto forçado, o tão conhecido voto de cabresto, em troca de benefícios, não é isso? Então, vou ler novamente a pergunta da B. Como os coronéis controlavam os votos e garantiam a eleição dos candidatos apoiados por ele, por meio do voto cabresto e das fraudes eleitorais? Muito bem, quinto ano. Vamos lá ler novamente. Como os coronéis controlavam os votos e garantiam a eleição dos candidatos apoiados por ele, como por meio do voto de cabresto e das fraudes eleitorais. Letra C. Que benefícios os coronéis recebiam em troca? Qual era o benefício? Lembra? Que ao ler o texto, o assunto, falava que eles ganhavam, além de ser beneficiados politicamente, os coronéis também ganhavam construções de estradas ou alguns benefícios próximos das suas terras. Vamos agora só transcrever, tá certo? Vamos lá, nossa letra C. Que benefício os coronéis recebiam em troca do voto de cabresto? Quais eram os benefícios? Os benefícios. Os coronéis recebiam favores políticos dos eleitores,
como construção de estradas e outras melhorias na região onde moravam. Quarto, pesquise e escreva no espaço abaixo o significado da palavra democracia. Tia Janeide pesquisou e escreveu, mas vocês podem pesquisar também. Tia Janeide vai copiar no quadro e no final lemos tanto o que vocês pesquisaram, que eu sei que vocês vão pesquisar, vão ler aí em casa, e Tia Janeide leu o que ela pesquisou aqui, tá certo? Então vamos ler o que significa democracia, governo do povo, regime de governo em que o cidadão participa do governo, do voto, ou seja, democracia. Quinta questão. Nossa quinta questão, ela é pessoal. Vocês vão fazer uma pesquisa. Quinta questão. Pesquise e escreva um pequeno texto sobre a revolta de Canudos, considerando os seguintes aspectos. Vocês vão pesquisar sobre a revolta de Canudos, considerando 4 aspectos. O primeiro, quem foi Antônio Conselheiro? Vocês vão descrever quem foi Antônio Conselheiro. O segundo aspecto, por que os sertanejos uniram-se a eles e os seguiram? Eu também expliquei isso, não foi quinto ano. Onde foi fundada a comunidade de Canudos? E o quarto aspecto, cite motivos do ataque contra Canudos e como terminou a guerra. Após essa pesquisa, iremos responder a página 96, nossa sexta questão, onde temos também uma curiosidade. A curiosidade diz assim: Canudos não existe mais. A vila de Antônio Conselheiro foi submersa em 1969 pelo açude de Cocorobó. A Nova Canudos fica a 10 quilômetros da vila original. Sexto, leia as informações e indique a que movimento elas estão relacionadas. Alternativa A e B. Na A diz assim: revolta de jovens oficiais que não concordavam com a política do café com leite e o voto de Cabresto. Qual é o movimento? Eu vou colocar no quadro e nós iremos ler. Letra A. A revolta de jovens oficiais que não concordavam com a política do café com leite e o voto de Cabresto. Qual foi o movimento? Movimento tenentista. Letra C. B. Desculpa, corrigindo. Letra B. Movimento armado.
liberado pelo capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes, que ficou conhecido Luiz Carlos Prestes como E aí, quem lembra? Lemos, ficou conhecido como a coluna Prestes. Parabéns, quinto ano. Movimento armado e liderado pelo capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes. Coluna Prestes. Muito bem. Segundo quesito. Diz assim: a coluna Prestes tinha como objetivos principais. Qual eram os principais objetivos? Vamos ler a página 93, que fala da coluna Prestes. Como decorrência da revolta dos tenentes, o capitão gaúcho Luiz Prestes comandou um movimento armado que ficou conhecido como Coluna Prestes. Ele defendia a disposição do presidente da República, a implantação do voto secreto, o ensino fundamental obrigatório no Brasil e queria acabar com a miséria e injustiça social do país. Os participantes caminharam cerca de 25.000 quilômetros pelo interior do Brasil. Durante o trajeto, eles enfrentaram as tropas estaduais e federais, além de jagunços. O movimento não conseguiu derrubar o governo, mas contribuiu para o enfraquecimento político da República Velha. Vocês viram que ele defendia a disposição do presidente da República, a implantação do voto secreto, o ensino fundamental obrigatório no Brasil e acabar com a miséria e a injustiça social. Então, vamos ler. Acabar com a monarquia no Brasil? Não. Acabar com a miséria e a injustiça social? Acabamos de ler. Sim, não é quinto ano. Muito bem. A próxima. Derrubar o governo da República Velha? Sim, lemos até no último parágrafo. Está correto. Implantar república e democracia no Brasil? Falava disso? Também não, não era? E por fim, implantar o voto secreto e o ensino fundamental no país? Sim, tia Janeiro, está correto. Então vamos ler o que a coluna Prestes tinha como objetivos principais. Vamos ler quais eram os objetivos principais da coluna Prestes: acabar com a miséria e a injustiça social, derrubar o governo da República Velha, implantar o voto secreto e o ensino fundamental no país. Muito bem. Oitava questão, diz assim: qual o principal motivo para a Revolução de 1930? Qual foi o principal motivo para a Revolução de 1930? Qual foi? Quem lembra? Se não lembrar, vai na página 94 e lê. Qual foi o principal motivo? Foi romper o acordo político com o café com leite. Quem lembra? Se não lembra, volto a dizer. Vai na página 94 e lê, tá certo? O principal motivo foi qual? Qual foi o principal motivo para a Revolução de 1930? Qual foi? Os paulistas romperam o acordo com a
luta do café com leite, fogo com pimenta. Dessa maneira, finalizamos o nosso praticando em sala de aula e vocês vão continuar aí em casa respondendo o praticando de casa, que é o livro de ciências, perdão, livro de história, página 180, que corresponde ao assunto A República Velha, de 1889 a 1930. Livro de reforço, História e Disciplina, página 180. Após responder esta página, vocês vão pegar o livro de cidadania e responder as páginas 42, 43 e 44. Não esquecendo da quinta questão do livro de história de vocês, que é a pesquisa, onde vocês já estão aptos a pesquisar na internet, não é? Então, espero que vocês fiquem em casa, se cuidem, se protejam e sabemos que estamos acompanhados da proteção de Papai do Céu, não é, quinto ano? Tchau, meus amores, e até amanhã!